Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, torcedora do Flamengo. Tudo bem, gente? Quero tocar com você nesse vídeo um pouco sobre o que foi essa partida contra o Internacional. A equipe perdeu por 2-1 de cara. Quero deixar claro para vocês aqui que, na minha opinião, o resultado não foi muito justo. Não que o Flamengo tenha jogado para merecer uma vitória, mas eu acho que a derrota foi demais, né? Eu acredito muito mais essa derrota do Flamengo, muito mais, ao menos neste momento, aos jogadores do Flamengo do que ao Sampaoli. Acho que teve muito erro individual ali, fruto também, evidentemente, da incompreensão sobre as ideias do técnico, evidentemente, né? Claro, o técnico chegou agora, vai demorar para que ele consiga ter uma conexão muito forte ali dos jogadores. As suas ideias, evidentemente, serão traduzidas dentro de campo pelos seus atletas, mas isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece com o trabalho, né? Com a relação ali, treino-jogo, né? Do técnico com seus atletas, né? E também, o que é muito importante, com a aceitação dos jogadores em relação às ideias do técnico, né? O técnico precisa traduzir muito bem essas ideias para o jogador, explicá-las muito bem para o jogador, e o jogador precisa comprá-las. Quando ele consegue traduzir muito bem, a gente tem duas situações que se colocam, né? Uma delas é que, em virtude do técnico traduzir muito bem, explicar muito bem, fazer o jogador compreender muito bem, em virtude do profissionalismo do jogador, né? Ele acaba aceitando essas ideias do técnico, gostando ele ou não do técnico, né? A outra situação aí é quando o jogador compreende tudo bem isso daí, mas ele não tem nenhum tipo de simpatia, e aí eu acho que isso passa muito por um problema de profissionalismo, e ele não tá nem aí para o técnico. Eu acho que essa situação é bastante inaceitável no clube grande de futebol aqui hoje, aqui no Brasil. Na minha opinião, esse elenco do Flamengo tem uma tendência a ser um elenco que adota, assim, abraça assim, as ideias de um técnico quando ele consegue traduzi-las muito bem, porque boa parte desses jogadores ali, a gente pode falar que um ou outro não, mas boa parte dos jogadores dá para perceber que são bem profissionais, né? Então, evidentemente que vai demorar um pouquinho, mas eu acho que as coisas podem se acertar entre Flamengo, Sampaoli e poderemos ter aí, evidentemente, um bom Flamengo em 2023 também. Vamos lá. Antes de continuar com essa conversa e falar também muito sobre este Flamengo a partir do que foi do jogo contra o Internacional, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet. Para você que curte uma aposta esportiva, é uma casa diferenciada que pintou aqui no mercado nacional e que chegou para democratizar o acesso às apostas, porque você pode depositar a partir de R$1, é isso mesmo, R$1, você já pode depositar e também já fazer os seus joguinhos, a sua fezinha lá, né? E se você ganhar qualquer valor, você também já pode pedir a retirada de quaisquer valores, gente. Quaisquer valores, eles entram imediatamente na sua conta, assim como também o depósito é feito rapidamente, porque você pode fazer depósito e saque via Pix. Interessante, né? Quer mais? A PagBet também facilita o cadastro, é simples, sem burocracia, e também ela te dá um atendimento durante 24 horas por dia, e não é atendimento humanizado, é atendimento com um ser humano lá te atendendo às 4 da manhã, às 3 da manhã, a qualquer horário que você quiser, vai ter um ser humano e não uma máquina te atendendo lá na PagBet, tá bom, gente? Então as cotas também são sempre muito altas, então se liga aí nessa dica aí, né, usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Eu tenho certeza que você vai curtir muito o layout dessa casa de aposta. Deposita lá R$2, R$3, R$1, para você sentir a atmosfera, sentir o layout. Tenho certeza que você vai curtir e de quebra você vai dar uma força aqui para este canal. Se você não curtir, você deixa de lado, mas vai lá, deposita R$2, R$1. Eu tenho certeza que você que curte uma aposta esportiva vai curtir também bastante a PagBet, tá bom, gente? Então, fechando parênteses, falando aqui então sobre o Flamengo, muito a partir do que foi esse jogo contra o Internacional, né? Acho que os jogadores realmente dentro de campo tiveram problemas para entender muito do que é o Sampaoli. Esse jogo mais posicional é algo que vai custar um pouquinho aos jogadores, né? O Sampaoli sabe disso aí. O Sampaoli, contudo, é um técnico que, se precisar, ele vai tentar se adaptar também um pouquinho a este Flamengo, demorando para implementar esse jogo mais posicional, se for o caso. Ele tem esse entendimento de que ele precisa chegar primeiro, entender o que está acontecendo no seu grupo, o que é o jogador, quais são as características dos seus jogadores, para tentar implementar com mais força as suas ideias, né? Agora, muitos reclamaram da entrada do Marinho no segundo tempo. O Marinho, evidentemente, é um jogador que, quando estava no Santos, ele ganhou muita relevância com o Sampaoli. Eu diria que foi o melhor momento da carreira do Marinho, né? Com o Sampaoli. E o Sampaoli, evidentemente, que ele tem na memória o que foi o Marinho. Ele sabe perfeitamente que um jogador pode não estar rendendo um bom futebol, pode não estar jogando bem, mas o jogador pode estar
com a autoestima baixa. O jogador ele pode perfeitamente recuperar essa autoestima, né, já que em algum momento ele conseguiu mostrar qualidade dentro de campo. Eu, sinceramente, eu custo acreditar que o Marinho vai ser para o Flamengo o jogador que ele foi no Santos, mas o Sampaoli pode acreditar realmente nisso aí, por isso que ele testou o Marinho. A gente percebe que ele coloca o Marinho para trabalhar por dentro, né? É curioso, mas no Santos o Marinho não trabalhou apenas por fora, apenas como um jogador de lado de campo. Em várias situações ele trabalhou também por dentro, né? O Sampaoli também percebe o Marinho como um jogador capaz de desempenhar algumas outras características, assim como outros atletas também que pouco a pouco ele vai colocar para jogar, como o Matheus França, que pode ser uma alternativa até mais interessante do que o Marinho nessa equipe do Flamengo. Mas isso aí cabe ao técnico. Acho que ele tem sim o direito de fazer esses testes aí. É evidentemente que a torcida não quer que esses testes demorem muito, é evidentemente que a torcida quer ver resultado, quer ver também, de preferência, resultado atrelado a bom desempenho. Agora, isso é o que o torcedor quer e isto é o ideal. Isso nem sempre está de acordo com a realidade. Até porque houve muito problema aí com esse Flamengo aí nas últimas gestões dos técnicos aí no seu banco de reservas. Há também uma questão no Flamengo muito importante que é necessário ser discutida, debatida profundamente, que é a reformulação do elenco. Até que ponto alguns jogadores do Flamengo hoje vão de fato responder como alguns esperam que eles respondam. Até que ponto o Vidal, que tem ótimo salário, um grande salário no Flamengo, ele é esse jogador tão relevante assim hoje para o Flamengo. Até que ponto, de fato, o próprio Marinho é o jogador que deve mesmo jogar no Flamengo. Até que ponto o Thiago Maia é jogador mesmo para ser titular do Flamengo, né? Titular. Até que ponto o Flamengo não tem que buscar, assim, de uma maneira assim, o mais urgente possível, um lateral pela direita, porque Varela e todos que ali atuam, geralmente, não estão entregando absolutamente nada. Até que ponto o Flamengo não tem que buscar um jogador e ficar apenas esperando que o São Paulo encontre uma solução ali, quase que mágica, para a lateral direita da equipe do Flamengo. Enfim, o Flamengo precisa sim de reformulação. Até mesmo alguns nomes mais badalados precisam ser questionados. Caso do Everton Ribeiro, que não está jogando absolutamente nada, né? Mas que, infelizmente, por ser um jogador muito importante, com um perfil muito importante também, muito alto, e por não ter reservas ali de nome à sua altura, né? O jogador fica bancado o tempo inteiro ali, enfim, e não vai para o banco. Nesta partida contra a equipe do Internacional, se o Jorge estivesse presente, ele seria o titular naquela posição do Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro não conseguiu, ele foi importante, a presença dele foi importante para que o Flamengo não conseguisse jogar bem, na minha opinião. O Everton Ribeiro não conseguiu gerar essas conexões, né, desse meia que recebe essa bola, dessa trinca de volantes que o São Paulo levou a campo, né, e com muito mais fluidez, até porque tinha uma trinca de volantes, ele tinha ali um papel muito decisivo, ele não conseguiu desempenhar esse papel ali mais centralizado. Então, se o Arrascaeta estivesse presente, provável seria que ele atuasse no lugar do Everton Ribeiro e acho que o resultado poderia ser mais positivo. Ainda que o Arrasca também não esteja numa grande fase, as ações desempenhadas pelo Arrascaeta dentro de campo são ações muito mais qualificadas do que o Everton Ribeiro para fazer essa conexão aí com esses dois jogadores um pouco mais à frente. Um outro jogador, o Pedro, né, que saiu ali depois de muito tempo na partida, saiu aparentemente infeliz, né, não gostando muito da sua saída, fazendo ali, dando sinais de que não aprovou muito a sua saída, ficou assim, acho que 70 minutos em campo, né, não fez absolutamente nada e ao mesmo tempo se achou no direito de não gostar de sair, né. Enfim, Pedro tem que entender que ele é apenas mais um jogador do Flamengo, ele não é tão importante assim para achar que deve ser titular o tempo inteiro. Nesse momento importa muito que os dirigentes, né, esse jogador começa a fazer cara feia e tal, os dirigentes apareçam tal, nas entrevistas coletivas, inclusive, para dar uma força pro técnico, né. Acho que o São Paulo também tentou algo novo no segundo tempo, né, muda praticamente o esquema no segundo tempo, tentando a vitória contra o Inter. A gente percebe que ele é um técnico que não fica ali parado, ele sempre está procurando alternativa. Infelizmente, as alternativas que ele encontrou e colocou dentro de campo, né, não surtiram o efeito necessário. Também não foram, na minha opinião, todas elas tão decisivas assim para a equipe perder. Acho que a equipe perdeu principalmente por causa da dificuldade dos jogadores de entenderem o que é o técnico profundamente. Além do jogo muito mal elaborado a partir do meio de campo para o ataque e também das dificuldades que os jogadores no ataque, sobretudo no terço final e também dentro da área, tiveram para finalizar, né? Isso acontece muito por causa do bloqueio defensivo do Inter, que de certa forma teve qualidade, né, que obrigou o Flamengo a ter muito protagonismo
desempenho das suas funções ofensivas. E esse protagonismo ainda não está configurado. Então houve ali um casamento entre o Flamengo, que está com dificuldade ainda para acertar seu jogo, precisa realmente de muito ajuste, e isso a gente percebe sobretudo no ataque, né? Contra uma defesa que sabe se posicionar muito bem, porque o time retranqueiro do Internacional, e a gente, eu tô falando retranca aqui, não necessariamente no sentido só negativo, sabe lidar muito bem com um time que não tem tanto ajuste assim no seu comando de ataque. E isso foi o que a gente viu nessa equipe do Flamengo. Podemos falar sobre o São Paulo? Podemos. A gente pode argumentar de que ele poderia não insistir com o Marinho? Sim. Podemos falar que ele deveria insistir com algum jogador da base? Sim. Mas ele também está conhecendo esses jogadores agora. Ele chega ao Flamengo desconfiando que um jogador como Marinho e outros jogadores ali, Vidal e outros, têm muito mais qualidade do que jogadores da base, porque ele não conhece esses jogadores da base. Ele vai instituir, a partir de agora, conhecimentos muito maiores, muito mais profundos sobre o França, sobre o Igor Jesus, sobre vários jogadores ali do Flamengo, jovens que estão no elenco, e a partir do momento que ele perceber qualidade nesses atletas, ele vai colocá-los para jogar, pode ter certeza disso. Então, se o Thiago Maia continuar apresentando o futebolzinho que ele está apresentando, ele pode perfeitamente perder posição nessa equipe. A mesma coisa podemos falar do Vidal e de qualquer outro jogador. Pode ter certeza que o São Paulo não vai pensar duas vezes se ele considerar que precisa mudar essa equipe do Flamengo. Eu acho que essa derrota foi ruim para o perfil da equipe, para esse começo de trabalho, evidentemente, mas é só o começo. E eu ainda acredito que o Flamengo possa, sim, ser uma equipe extremamente competitiva em 2023. Contudo, quando os problemas aparecerem, quando o jogador fazer cara feia, né, Pedro? Acho que os dirigentes precisam sinalizar um apoio mais público ao treinador e a este começo de trabalho, sob risco desses jogadores aí atrapalharem bastante esse processo aí. As coisas vão mudar muito no Flamengo, nos treinamentos vão sentir isso aí, os jogadores vão sentir isso aí claramente, vão sentir já desde o começo. Então, insatisfações podem aparecer. Então, importa muito que os dirigentes tornem público o seu apoio ao técnico para que nada seja perdido. O Flamengo não pode ficar trocando mais de técnico. O Flamengo tem que insistir muito com o São Paulo e as coisas têm de funcionar. Eu, sinceramente, desconfio que isso pode sim acontecer. Mas se não for o caso, se as dificuldades forem muito maiores do que o resultado em campo e também o desempenho, acho que é muito importante que o apoio ao técnico neste momento seja relevante para que as coisas funcionem no Flamengo. Para mim, vão funcionar, mas é só uma desconfiança que eu tenho em relação a este ponto de vista, a esse ponto, tá bom, gente? É isso.